Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente comparece. Nossa querida Rio Manso, Cida nos acolhendo com tanto carinho como sempre. Bom, nós vamos conversar aqui sobre a parábola dos talentos. Tá tentando extrair aqui reflexões para a nossa vida. Bom, antes de falar da parábola, vamos lê-la. A parábola está registrada no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25, o versículo é o 14 ao 30. O que Jesus fala para nós? Porque isto é também que um homem, partindo para fora da sua terra, chama os seus servos. E para o primeiro servo ele dá 5 talentos. Para o segundo, ele dá 2. E para o terceiro servo ele dá 1 talento. Cada um conforme a sua capacidade. E esse homem, esse senhor das terras, partiu para longe das terras. Bom, uma parábola famosa, nós sabemos que o que tinha 5, multiplicou para 10. O que tinha 2 talentos, multiplicou para 4. Só que o que tinha 1 talentinho, o que tinha 1, ele enterrou. Só que o Senhor, ao mesmo tempo que ele sai para fora das terras, ele volta. E voltando, porque o talento era do Senhor, as terras eram do Senhor, não eram dos servos. E ele vai para o ajuste fino. O primeiro servo chega para o Senhor e fala assim, nos diz Jesus: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5. E o Senhor disse para ele: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o segundo a mesma coisa, eis aqui, Senhor, outros 2, multiplicando para 4. E o Senhor fala, entra no gozo do teu Senhor. Só que o que tinha ganhado 1, disse para o Senhor assim, nos diz Jesus: Senhor, eu conhecia-te. Sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E tendo medo, escondi na terra o meu talento. Eis aqui o que é teu. E aí o Senhor respondendo para ele: servo mau e negligente, sabe que ceifos onde não semeei, que ajunto onde não espalhei. Devias então ter no mínimo dado meu dinheiro aos banqueiros, que com juros eu teria de volta. Tirai-lhe, pois, o que ele tem, e dá o talento que ele tem para o que tem 10. Porque quaisquer que tiver, será dado. Quem já tem, receberá mais. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Uma parábola enigmática, né? Poxa vida, até o que ele tem, dá para quem tem 10? Não entendi. Vamos tentar extrair o melhor aqui do ensinamento. Eu sempre me colocava no lugar desse que enterrou, já que o homem era rígido. Eu falei assim, nossa, eu tô nada. Melhor não mexer, né? Eu teria feito a mesma coisa com os talentos. Vamos ver o que a gente consegue trazer para nós, né? Bom, nós sabemos que as historinhas que Jesus conta, parábolas, histórias, têm uma simbologia profunda. Tem um ensinamento espiritual por detrás disso, que é um ensinamento de vida eterna. Tanto nessa como nas próximas, como nas antigas encarnações, sempre é um ensinamento imortal para este planeta e para o universo inteiro. Então nós vamos tentar extrair dessa história o ensinamento moral que o Cristo quer nos dizer, nos ensinar. Vamos para o enredo da historinha. Um senhor, uma terra, 8 talentos e 3 servos. Podemos trazer aqui várias interpretações, só que a gente prefere escolher Emmanuel, o Espírito Emmanuel e o Espírito Humberto de Campos. São os 2 espíritos para nós que interpreta nas lições que Chico Xavier psicografou, no livro Palavras de Vida Eterna, no livro Luz Acima, e nós vamos trazer outros livros aqui, que o Espírito Humberto de Campos e o Espírito Emmanuel interpreta para nós de uma forma interessante para a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Bom, nos diz o Espírito Humberto de Campos no livro Estante da Vida, o capítulo é 4, que
O Senhor é quem? O Senhor é Deus. Deus é quem distribui os talentos na terra. Aliás, a terra é de Deus. É do próprio Senhor. Muitos interpretam que o Senhor é Jesus. É uma interpretação válida? É. Que Jesus distribuiu os nossos talentos aqui na terra? É uma interpretação válida também. Agora, neste estudo, nós vamos utilizar o Senhor como sendo Deus, ok? Alinhado? Então vamos lá. Os servos são todos os seres humanos. Os servos do Senhor representa o ser humano, eu e você, todo mundo que está hoje encarnado na terra e desencarnado. São servos. E os talentos nós vamos trabalhar o que é isso que Deus nos dá. Bom, Humberto de Campos traz para nós que quando o Senhor sai para as terras, quer dizer você entrando no útero de sua mãe. Quando nós encarnamos, o Senhor nos entrega talentos, posses, lugares, coisas, famílias, como representando esses talentos que Jesus nos traz. E quando nós desencarnamos, é a hora do ajuste. Aí é a hora do Senhor falar, e aí? O que você fez com a saúde que eu te dei? O que você fez com a sogra que eu te coloquei na sua mão? O que você fez com o filho que eu deixei para você? E aí o ajuste fino dos talentos acontece na desencarnação. Esse é o enredo da historinha do Cristo, interpretada neste estudo, que é com o auxílio do Espírito Humberto de Campos e o Espírito Emmanuel. Então vamos lá. Jesus nos traz um homem, um senhor, partindo para fora da sua terra, chama os seus servos e entrega os talentos. Cada um conforme a sua capacidade. O primeiro ensino que a gente pode extrair desse estudo. Não importa qual cidade você mora. Não importa que tipo de corpo que você tem. Não importa qual é a situação financeira, econômica, familiar, estrutura. Não importa. Você tem um talento. Eu tenho um talento. Não importa se a gente não conhece esse talento, se a gente não consegue enxergar esse talento, mas você tem um talento. Porque o Senhor sempre dá talentos. Nós ainda não conseguimos enxergar algum deles. Outros a gente até enxerga. Mas nós recebemos talentos. O que é talento, Pedro? Porque quando eu penso em talento, o que eu penso? Ah, Pedro, aquele menino que toca música maravilhosamente bem. Aquela pessoa, Pedro, que nunca estudou medicina e já sabe curar as pessoas. É impressionante como ele tem um raciocínio lógico para a medicina. É um talento. Será que talento é só isso? Capacidades extraordinárias de um ser humano? É mais. Bom, na história de Jesus, o que é talento? Para a gente poder tirar o espírito da letra. Na letra, o talento é medida de peso. O talento, quando se falava em talento na época do Cristo, era uma rodinha de metal, ou de ouro, ou de prata, ou de metais preciosos, que pesava 30 quilos. Um talento, 30 quilos. 2 talentos, 60 quilos. Não era pouca coisa. 5 talentos, 150 quilos. E o evangelista Mateus nos traz que o talento da passagem do Cristo é o talento de prata. Imagine. O que recebeu um talentinho eram 30 quilos de prata. O que Jesus estava querendo demonstrar com isso? Nós recebemos um patrimônio. Porque 30 quilos de prata, 60 quilos de prata é um patrimônio. A pessoa não precisava mais trabalhar. Era muita coisa que o Senhor deu para o servo. Representando para nós que quando nós reencarnamos, nós recebemos um patrimônio gigantesco para ser multiplicado. Bom, e trazendo para a nossa vida, o que seriam os nossos talentos? Alguém pensa aqui em algum talento que tem? Sabedoria, aptidões. O que mais vocês pensam? Essa casa aqui? Talento? Como? Amor ao próximo é um talento. Lugares, cidades, família, mãe, pai, filho, riqueza, oportunidade, porta que abre, porta que fecha, a dor,
Nós podemos interpretar aqui várias coisas como sendo os nossos talentos. Porque nos diz Jesus, Deus te entrega um patrimônio quando você encarna. É um patrimônio. O espírito Humberto de Campos, no Luz Acima, quer falar, Cida? Eu fiquei até sem graça de responder, de tantos que eu tenho. Eu tentei falar qual eu vou falar primeiro, mas fiquei calado. Eu vou ficar aqui um tempão falando. É incontável, né? É incontável. É igual assim, eu estava pensando, falando quem recebeu um talento. Porque a pessoa nasceu tetraplégico, né? Não pode fazer nada, mas tem o dom da palavra, né? Tem um dom da E palavra. faz muita coisa. Isso aí não está ruim. O dom de pensar. O dom de receber um abraço de uma mãe ou de um pai que cuida. De graça. Por quê? No Novo Céu tem alguns que nem falam, né? Fica todo torcidinho, mas ali ele está em aprendizado e ele come, ele alimenta. Então já é. E sorri com a música. Sorrir com a música. Um novo céu lá espetacular para isso. Então, o espírito Humberto de Campos nos traz para nós alguns talentos no livro Luz Acima. Ele fala assim, a tua saúde é um talento que você recebeu. A tua inteligência é um talento que você recebeu. As tuas habilidades manuais, habilidades intelectuais, habilidade de discernimento, de saber o que é certo, o que é errado, saber separar, escolher. A dor é um talento. Não, mas até a dor, Pedro, a dor é um talento. Que precisa ser multiplicada em sabedoria. Pegar a dor, que é um talento, que gera uma carga, porque o talento é uma medida de peso. São 30 quilos. Junto com o talento, junto com o que ele te beneficia, tem um peso. Qual que é a dor? O peso da dor? É o peso do talento dor. E ele precisa ser multiplicado. E ele fala outros dons também. A riqueza que você recebeu, a autoridade, o poder que você tem na sua cidade, na sua família, no seu trabalho, o seu conforto, o seu prestígio, o seu reconhecimento social, o seu reconhecimento entre amigos. E aí ele finaliza assim, o espiritismo que Deus colocou na sua mão é um grande talento. A doutrina espírita. Nós poderíamos aqui uma infinidade, a nossa fé, a nossa mediunidade e por aí vai. Bom, o interessante, uma pergunta importante para fazer. Por que Deus deu 5 para um e 1 talento para outro? Não parece injusta essa distribuição? Por que um servo recebeu 2 e o outro recebeu 5, mas Deus não é justo? Não é isso que a doutrina espírita nos ensina? Na justiça, a igualdade para todos dentro do que ele começa falando, dentro da capacidade de cada um. Porque se ele desse 12 para quem consegue 5, ele estava subestimando. Se ele dá 5 para quem aguenta só 1, ele está superestimando, já sabendo que vai cair. O pessoal está estudando, hein, antes de vir. Não está podendo isso, não. Exatamente isso. É exatamente isso. Mas é impressionante. Tem pessoas que onde ela passa, parece que vira dinheiro. Não sei se vocês conhecem essas pessoas. Começou do nada. Qualquer empresa que ela passa, ela multiplica dinheiro. E onde que eu passo, acaba dinheiro. Conta bancária, acaba dinheiro. Por quê? Deus abre portas para um e fecha para outros. Certas pessoas com o dom de curar na medicina, é impressionante, tem médicos que só de olhar ele já sabe, diagnóstica. E outros de ver sangue, o que acontece? Desmaia. Só de ver sangue. Uns têm 5, 10, 15 filhos e com todo o equilíbrio e comando, cuida dos 10. Mas tem outros casais que com 1 filhinho é uma peleja na educação. Com 2. Não, parece que o mundo vai acabar. Uns administram 5 empresas, 10 empresas, lojas. Outros com 1 empresa é uma peleja para ela não falir. Ou fale. Por quê? Como a nossa amiga falou, qual que é o seu nome? Flávia. Como a Flávia falou. Deus não é injusto. Tem alguma coisa aí, não tem? Tem alguma coisa aí. É o próprio Jesus que fala para nós, que a Flávia trouxe. O Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Esclareceu.
O que quer dizer o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade? Deus não desperdiça talentos. Não tem desperdício. Ele nem superestima e nem subestima. Nós recebemos exatamente o que precisamos receber. E capacidade no grego, porque o velho, o mais original, a Bíblia mais original que nós temos, ela está em grego, datada de 400 anos depois de Cristo. 400 anos. Não temos nenhuma Bíblia original. Nenhuma. O que temos é 400 anos depois escritos, que estavam em grego. Capacidade é dinamis no grego. E dinamis é o nosso dinamismo de movimentação. É quanto conseguimos movimentar com a família que recebemos. É o quanto que conseguimos movimentar com o dinheiro que recebemos. É o quanto que conseguimos movimentar com a doutrina espírita que recebemos. Dinamis também é a tua força. O quanto forte você é para sustentar o peso que você recebeu. Dinamismo, capacidade. Aí Emmanuel nos traz assim. Passa o rio dos dons divinos. Isso, capítulo 7 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Todos os conhecimentos do universo estão aqui. Aqui, presente. E aqui. Agora, cada um recolhe as águas dos talentos segundo o recipiente de que faz portador. Tem gente que tem um copinho lagoinha. Ele só consegue pegar aqueles talentinhos, porque é o tamanhozinho dele. Agora, tem outros que tem uma caixa d'água. Tem outros que tem uma piscina. E já consegue dar conta. Já consegue sustentar mais peso. Porque talento é medida de peso. E já consegue receber mais. Por isso que Deus não é injusto. Ele dá exatamente de acordo com o nosso tamanho. E aí ele fala assim, não ouvides, pois, que Deus distribui os talentos iguais para todo mundo. Todo mundo recebe igualmente, competindo a nós outros a solução alusiva à capacidade de cada um. Bom, o problema então não é da distribuição. O problema é da capacidade. É de quanto nós conseguimos receber. Porque é a medida de peso. Depende, o que é dinamismo? Força, é a sua força. A sua força dinâmica de viver, de multiplicar, de pegar o que tem e não esconder debaixo da terra com medo. Porque o servo teve medo, escondeu. Então quem recebeu o dom de curar na medicina é porque sustenta a carga que a medicina gera na vida dele. Quem recebeu o dom da mediunidade é porque já tem o dinamismo de multiplicar a mediunidade. Quem recebeu o dom, por exemplo, da fama, da riqueza, é porque já tem todo o potencial de sustentar isso. Porque o reconhecimento social gera um peso na vida. A riqueza gera um peso na vida. Bom, mas aí eu pensei mais ainda e falei assim, ainda está injusto. Por quê? Tá, ele distribui os talentos iguais, mas por que uns têm mais capacidade do que o outro? Pode ser. Mas tem uma coisa, por quê? Que você é mais capaz que a sua mãe em certas coisas e ao contrário. Por quê? Continua injusto, não é? Será que Deus tem preferência para uns filhos e prepara um filho para a medicina? E por que ele não me preparou para a medicina? Eu queria também. Mas por quê? Porque durante o processo de evolução, porque isso é evolução, eu acredito muito que quando a gente for para anos, a gente vai ter todos os dons aplicados de uma maneira muito perfeita. Mas não dá para se abraçar o mundo de uma vez. O André Luiz fala lá no Brasil da Eterna, quando ele chega lá no lar de Fabiano e pergunta para a mulher, fala, mas você é coordenadora aqui, por que você não vai lá buscar o almoço? Ela fala, não dá para fazer tudo de uma vez. Tanto que ele vai falar que depois ele ficou com vergonha. Né? Se todo mundo tiver habilidade para medicina, eu sou engenheira, por exemplo. Ninguém vai dar conta do meu serviço, eu vou estar cada vez mais para trás.
Exatamente isso. Evolução. Nós vamos trazer isso no Livro dos Espíritos detalhadamente. E cada um nasce, todos nós nascemos simples e ignorantes, né? Então, cada um que construiu essa força dentro de si, porque a evolução ela é individual. Aí nós temos livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que quer. Tem gente que escolhe a medicina durante séculos. Isso aí é o livre-arbítrio que deixou pra gente e a força somos nós construindo, uns sendo na beira do caminho, outros já vai caminhando, não para nem para descansar e vai embora. Uns constroem centro espírita, outros constroem grandes empresas, outros constroem um novo céu, por exemplo. E cada um vai de acordo com a escolha. Exatamente o que você falou, evolução. Livro dos Espíritos, questão 218, Kardec pergunta. Por que tem gente que tem habilidades extraordinárias? Por quê? E aí os Espíritos falam assim, lembrança do passado. Sabe essa habilidade de cuidar de filho? Esse prazer em fazer alguma coisa que você não estudou, mas você sente um prazer em fazer? Nós, religiosos, sentimos um prazer de estar numa casa religiosa. Lembrança do passado. Ele fala assim, questão 218 e 219 do Livro dos Espíritos. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Estudou matemática durante 5 séculos. É claro que nessa encarnação ele vai nascer com uma tendência, numa facilidade com matemática. Ele não presta atenção na aula e tira 10 na prova. Por quê? Deus preferiu ele, escolheu ele? Não, é porque já estudou. Já teve um esforço. Já teve, nos diz eles na questão 219, progresso anterior da alma. E isso é o que nós chamamos de ideias inatas. A pessoa já nasce sabendo. Nós chamamos de dons. Progresso. A gente traz Emmanuel. Emmanuel, no próprio capítulo 7 do Palavra de Vida Eterna, porque o grande problema não é o rio dos dons divinos estão passando. Então, tá aí tudo para todo mundo. Nós já somos herdeiros de Deus. Já tem tudo. O problema é da percepção. Uns enxergam que tem um pedacinho, outros já enxergam que tudo é dele. E aí precisa saber conviver com tudo e com todo mundo. E aí como é que eu desenvolvo então a minha capacidade, Pedro? Porque eu quero o dom da medicina, eu quero o dom da riqueza. Eu quero o dom do conhecimento espírita. Eu quero ter habilidade manual. Como é que eu desenvolvo isso? Aí Emmanuel nos fala assim, trabalho, estudo, sacrifício, bondade e perdão. Quer ampliar o copinho? Quer receber mais dos rios, dos dons divinos? Trabalho, estudo, sacrifício, bondade, perdão. Nessa hora que o palestrante pega a pastinha dele e vai embora. Porque falar de Jesus é uma beleza. E na hora do trabalho, do sacrifício, do perdão? Aí minha capacidade fica limitada. Eu recebo o que eu dou conta. Isso nos dá uma noção que quem já recebeu o reconhecimento social, por exemplo, o dom da fama, é porque ele já teve muito trabalho, muita bondade, muito perdão, muito sacrifício naquela área específica. Mas olha, ele pode falhar? Pode. Não quer dizer que nós temos a capacidade aqui, vamos tirar 100 na nota. Tanto que o que tinha um talento, ele recebeu um talento, o que ele fez com ele? Enterrou. Enterrou. Desperdiçou um talento que Deus deu. Então, a nossa capacidade não quer dizer que nós somos craques naquilo que a gente gosta de fazer, naquele talento, naquela propulsão que a gente tem, nas coisas que a gente gosta de fazer, que são os nossos talentos. Já nascemos com isso. Nós podemos enterrar? Sim. Aí dá para perceber que quanto menor o risco, ou seja, mais capacidade, mais ele dá. Ele deu 5 porque o que aguentava 5. E olha que interessante. Por que o que recebeu 5 não enterrou? Foi justamente o que recebeu 1 que enterrou. É porque o risco era muito maior, a capacidade dele era menor. E Deus não desperdiça talentos, não é isso? Então ele falou assim, olha, eu sei que o risco aqui é grande para esse menino aqui. Eu vou dar essa tarefinha, uma tarefa espírita para ele, dá uma para ele só. Porque a gente já deu 5 no passado, ele enterrou as 5. A gente já deu a palavra de Deus para ele, deu uma igreja para ele administrar, e ele enterrou, matou gente. Então dá só a palestrinha para ele, deixa ele aqui. E na parábola, justamente o que tinha mais risco foi que enterrou.
Imagine, Deus ia desperdiçar 5 talentos com aquele que tinha o maior risco? Não tem lógica. Deus é sábio. Então, opa, deixa eu distribuir aqui. Esse aqui tem fama, ele tem capacidade para fama, mas ele pode enterrar? Pode enterrar. Agora, o risco dele enterrar é muito menor do que dar fama para mim. Dar fama para pessoas que, se desse a carga, porque a fama é uma beleza para o ego, mas e a carga que gera na sua vida? E a riqueza, aqueles que dão conta de riqueza? Talvez com aquele peso daquela riqueza, para aqueles que não sustentam, sucumbiria. Sucumbiria. Então, aqueles que já receberam o talento da mediunidade, por exemplo, é porque já teve muito trabalho ali, já teve muito esforço, já teve muito perdão. Agora, pode ser que muito da nossa mediunidade são faltas do passado. São faltas do passado. Chico nos traz isso o tempo inteiro. Divaldo, médium, não, médium é... Mas não quer dizer que ele não está preparado para isso. Porque Deus só coloca nos nossos ombros quando a gente está preparado. Qual que é o nosso grande problema? A gente tem aqui até as 10h30. Qual que é o nosso grande problema? Nós somos especialistas em olhar talento do outro. E o que gera isso em nós? Sofrimento. Eu queria a riqueza do meu vizinho. O meu tapete de grama na minha casa está maravilhoso. Tem mamão, tem... Como é que tem lá, Cida? Tem acerola. Mas parece que a acerola da casa do outro é melhor. Parece que ela é mais docinha. E a gente tem essa distorção da nossa realidade, sendo que eu só me vejo feliz com o carro do outro. Eu só me vejo feliz fazendo o que o outro recebeu de Deus e não com o que eu recebi. Isso gera em nós o quê? Frustração, depressão, tristeza, sofrimento voluntário. Voluntário. E aí quando eu... É igual o pai que quer que o filho segue a mesma profissão dele. Isso é frustração. Ele quer copiar um amigo do filho, dele, né? Mas ele está olhando o talento, não está olhando a goela abaixo. Aí o filho forma e vai na parede e pendura. Esse aqui é o senhor, meu pai. Isso é pra você, né? E vai exercer outra coisa, porque tem o dom de Deus deu para ele. Exatamente. E olha só, gera 2 frustrações, né? Porque o pai quer que o filho faça, o pai sai frustrado porque o filho não vai fazer. E o filho queria fazer outra coisa, sai frustrado também. Então são 2 talentos desperdiçados. Que o nosso grande talento é a encarnação, agora. O patrimônio que nós recebemos foi a encarnação. E nós temos desdobramentos desses patrimônios. A família que nós recebemos, a riqueza, as portas que se abrem para nós, inclusive as portas que se fecham são aprendizados. O centro espírita onde a gente está, os filhos, a profissão. Só que a gente sempre busca o talento do outro, é impressionante. O mundo sempre está buscando uma felicidade que está fora. Não, eu quero ser aquele cantor de rock, eu quero ser aquele milionário, eu quero ser... Já percebeu? Nós nunca queremos ser nós mesmos. Não estou satisfeito do jeito que eu sou. Eu tenho que melhorar. Mas eu estou feliz com como eu sou? Não, mas eu sempre olho do outro. Meu cunhado chega com um carro novo, nossa, isso dá até arrepio. É impressionante. A sogra conquistou alguma coisa, nossa, até dói. Porque eu queria. Mas nós não pensamos na carga. Na carga, que esse talento que muitas das vezes nós desejamos, poderia acontecer na nossa vida. Porque eu penso assim, mas eu queria ser rico. Não, mas eu queria ser rico. Eu queria ser dono de empresa multimilionária. Não me preocupar mais com nada. Mas eu não penso na medida de peso que o talento da riqueza gera na minha vida. Talvez, eu não sei se eu conseguiria dormir com milhões de dívida no banco. Porque quem tem milhões de reais na empresa, tem milhões de dívida no banco. Você não constrói uma empresa sem tirar dinheiro de banco. Talvez teria mês que eu não conseguiria
receber o meu salário, que eu teria que pagar o salário dos meus funcionários. Eu não penso nisso. Eu mal, começa o cheque especial, me dá uns nervos, eu já não consigo dormir. Imagine, milhões no banco e eu devendo. Mas é rico? Será que eu sustentaria essa carga? Na verdade, talvez não consiga se desenvolver, porque ele está pensando pronto. Porque você vê o seu cunhado com um carro novo. Você não vê que ele fez, né, hora extra, que ele pelejou, que desde pequeno ele está guardando um dinheirinho. Você não sabe o que ele tem antes. Porque se realmente a gente tivesse disposto a passar por tudo aquilo que a pessoa que eu estou, né, secando ali passou, eu te passar também. A gente olha o serviço do outro, a gente pensa assim, nossa, mas fulano faz, né? Parece que o trabalho dele é tão fácil, não é que ele estudou para aquilo, não. Não falta estudar, às vezes não é artista acadêmico, mas é sentar ali e falar assim, hoje eu só saio se estiver pronto. E aí, realmente, amanhã eu estou comendo serviço. E eu só vejo amanhã. Eu nunca vejo que o outro começou cedo, que o outro foi dormir tarde, que pegou ônibus, às vezes, a vida inteira, lá 3, 4 horas de ônibus por dia, e aí depois de 20, 30 anos comprou um carro. Qual que é o problema disso? Eu só vejo 5 anos depois. A gente não vê aquilo que o outro passou. A gente só vê o talento, não vê a capacidade, né? O que ele desenvolveu aí para receber isso agora? Por que Deus permitiu que as portas abrissem para ele num crédito? Ou por que ele tem dinheiro no banco, né? Ou por que ele tem esse talento? Capacidade, se esforçou, né? Pegou um ônibus lá durante 30 anos, e agora? Agora vem o prêmio de quem se esforça, de quem trabalha, de quem desenvolve capacidade. Sacrifício e renúncia. E muitos desejam assim, mas eu queria ter uma família maravilhosa, igual meu vizinho, 5 filhos. Mas ele não pensa, quantas noites aquela mãe deixou de dormir? Quantos partos aquela mãe teve que sofrer? Talvez aquele cineminha que você gosta aí de vez em quando, aquela festinha no final de semana, não vai ter mais com esse talento que você está querendo, com essa família desse tamanho que você está querendo. Já pensou nisso? Se você sustentaria, qual que é a reflexão? Será o que a gente quer e não consegue, se recebesse de verdade, nós sustentaríamos a carga do talento? Porque muitos querem riqueza, outros querem família, outros querem habilidade, outros querem a profissão. Será que você teria o seu tempo agora que você tem para estudar, para ser feliz, para fazer o que você gosta de fazer? Se você tivesse essa ocupação na sua vida? Qual que é a ideia da conclusão? Nós temos exatamente o que nós damos conta de sustentar. Porque capacidade é a força dinâmica que nós temos de sustentação da vida. Emmanuel nos traz, o rio está passando, tudo é nosso, mas cada um recolhe as águas de acordo com o recipiente. E aí eu penso, poxa vida, isso é muito limitante, Pedro. Mas Deus, será que eu só consigo isso? Eu não posso desejar mais? Deus está me limitando? Não. Deus quer que você tenha tudo, que você espalhe tudo que você tem, tudo que você recebeu, Ele quer que você multiplica. E a sua capacidade tem que ser aumentada mesmo. Ele quer que você tenha tudo e reconheça isso e multiplique. Essa distribuição é justamente um preservativo. Ele é prudente. Ele é exatamente na medida para você desenvolver. Porque olha só, o que recebeu 5 multiplicou para 10, não é isso? Então tudo que a gente recebe é num sentido de aumentar, de multiplicar. A sabedoria que você recebeu é para ser multiplicada. A família que você recebeu é para você multiplicar amor dentro dela. Multiplicar sabedoria dentro dela. Tem um potencial aí para ser desenvolvido. Não está limitado, não. Não é só isso, não. Agora, Ele não colocou aquilo que talvez você queira e não recebeu. É exatamente porque talvez Ele está te preservando. Porque Jesus nos traz assim, todo aquele que busca, acha. É uma lei. É da lei. Se você procura, se você estuda, se você trabalha, você recebe. É natural da lei. Que não, se não for agora, vai ser depois. Então, Pedro, eu estou buscando a riqueza, mas não consigo.
Eu estou buscando uma família estável, mas não consigo. Eu estou buscando o meu equilíbrio, mas eu não consigo. Mas todo aquele que busca acha, não é, Pedro? Então continue buscando. Continue buscando, não desista do seu sonho. Não desista daquilo que te faz feliz, o teu propósito de vida. Porque se nós não recebemos ainda o que queremos, é porque Deus está nos preparando para receber mais tarde. Ele nunca coloca uma carga no seu ombro sem antes prepará-lo. Depois que o talento vem, é porque seu ombro já dá conta. Vem 1, 2, 3, 5 filhos, uma profissão, a casa para cuidar, é porque nós damos conta. Eu escuto muito lá em casa, nossa, eu não estou dando conta mais. Dá conta. Dá conta. Nossa, é muito encargo, é filho, é trabalho, é casa para arrumar, eu tenho que chegar aqui e lavar. Quase morre, né? Mas se já recebeu, é porque o ombro já está preparado. O ombro já está preparado. Aí chega o Emmanuel e nos fala assim, no capítulo 7. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Por quê? Eu olho para o do outro e reclamo. Eu olho para o que eu já tenho e reclamo. Eu olho para o talento do vizinho e falo, meu Deus do céu, Deus esqueceu de mim. Isso é injusto, eu não recebi. Emmanuel é muito educado, certas maneiras de falar. De vez em quando ele é enérgico. Mas olha como é que ele fala. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Eu vou trazer Emmanuel para a minha grosseria. Para de reclamar. É isso que Emmanuel está falando. Lamentação indébita. Não reclame injustamente, não. Não vai mudar em nada na nossa vida 1 segundo de reclamação. Jamais percamos o nosso tempo cobiçando o que é do outro. Querendo o que é do outro. Aí nos diz Emmanuel assim, uma horinha anulada na queixa é patrimônio perdido. Olha o patrimônio. 1 hora na reclamação não vai mudar em nada na nossa vida. Em nada. E mais, na negatividade, você busca para a tua vida negatividade. Você busca para a tua vida insatisfação. Você busca para a tua vida tristeza. E num processo de reclamação, tristeza, insatisfação, 1 hora nós estamos adoecidos. Fisicamente. Fisicamente. Reclamar da vida, nos diz Emmanuel, não é só perder tempo. Além de não acrescentar nada em nossa vida. Nós perdemos a chance de perguntar para Deus, Pai, tá, você me deu isso, e aí? Como é que eu faço para multiplicar? Você me deu essa família aqui, Pai, e aí? Você me deu esse corpo aqui, Pai, é para quê? É para eu fazer o quê com isso? Me fala, Pai. Porque eu não quero mais perder o meu patrimônio, eu quero multiplicar o meu patrimônio. São algumas reflexões que a gente traz. O primeiro, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo, está aí a sua felicidade. Você sabe quais são os seus dons? Eu sei quais são os meus dons. Qual é o propósito da tua vida? O que você está fazendo aqui? Você sabe. Quando você encarnou, para onde que o seu rio vai caminhar? Não é o rio do outro, porque o rio do outro vai desviar mesmo. E o nosso rio, para onde que quer ir? Sabem por quê que é essa necessidade de autoconhecimento? Do propósito? Porque quem não tem propósito na vida, não sustenta a vida. Muitos adoecem e não dão conta, suicidam, porque a vida perdeu propósito. Ele não sabe mais para onde que ele está indo, ele não sabe o porquê que ele sofre. E aí ele sofre e fala, não, isso não vale a pena, eu vou cortar minha vida aqui agora. Mas quem quer uma casa, por exemplo, tem um propósito, não, eu vou construir uma casa um dia. O que ele faz? Sacrifício, lágrima, trabalho e vai, porque tem um propósito para ser feito. Qual é o teu propósito encarnatório, que é o principal de todos? Qual é o teu propósito? Você já se conhece?
Você já percebeu que tem certas coisas que você tem uma alegria de fazer? Se pergunte assim, se eu não tivesse que sustentar ninguém, imagine, eu não preciso sustentar mais ninguém, não tem mais trabalho por dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu iria fazer? Talvez esse seja o seu propósito. É aquilo que você gosta de fazer sem receber nada, não precisa receber nada. Talvez a tua felicidade está ali. E o teu rio está caminhando para cá, só que você quer caminhar para o do vizinho, e aí gera um conflito enorme na nossa vida. Porque eu sou uma flor de laranjeira, só que eu quero ser uma mangueira. Mas você vai dar laranja. E a laranja já está na tua mão, a semente já está na tua mão, você tem que multiplicar. O conhecimento espírita já está na tua mão. Porque Jesus não deixa bem claro na parábola. Se nós recebemos alguma coisa, precisa ser multiplicado. É da lei. Porque a lei de amor, a lei de caridade, é a lei da multiplicação. É natural. Nós só estamos aqui hoje de pé porque muitas pessoas multiplicaram para nós energia, corpo, tempo, sabedoria. Nossos professores, nossos pais, nossos chefes, quem nos contratou, os nossos prefeitos que permitem que a cidade permaneça intacta. Muitas pessoas multiplicaram os seus talentos para que nós aqui, com os nossos talentinhos, multiplicássemos também. A lei de Deus é assim, quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Só que há uma distorção no mundo. Nós achamos que quanto mais eu guardo os meus talentos, mais eu ganho. E aí eu recebo a riqueza, eu guardo, eu fico guardando. E aí eu recebo a minha família, não, é só a minha família, o resto eu mato. E aí é só a minha igreja, o resto não existe. E eu guardo os talentos para mim, eu guardo. Eu nunca acho felicidade. Porque essa não é a lei de amor. Não é quanto mais eu guardo, eu ganho, é quanto mais eu divido, eu ganho. Essa é a lei de amor, a outra lei é de quem? Do egoísta. Essa é a lei do egoísmo, é a nossa ilusão. É a nossa grande ilusão que quanto mais a gente guarda, mais a gente ganha. Aí nos traz uma reflexão interessante. Humberto de Campos nos traz que a saúde é o nosso talento. O que nós temos feito com a nossa saúde? Eu multiplico saúde com a saúde que eu recebi? Para mim? Com a minha saúde que eu tenho, qual que é a saúde que eu gero no meu companheiro que está morando comigo hoje? Será que eu tiro a saúde dele com a minha saúde? Eu tiro o desequilíbrio dele com a minha saúde ou dela? Ou com a minha saúde eu multiplico saúde para os meus irmãos que estão ao meu lado? Com a riqueza que nós recebemos, o que nós temos gerado com o que nós temos? Porque riqueza é um amplo. Riqueza pode ser as suas mãos. Riqueza pode ser o seu sorriso. Riqueza pode ser aquela visitinha que você vai fazer. É a riqueza que você está. O que nós temos feito com a nossa riqueza? E o conhecimento espírita? Nossa Senhora. O que nós temos feito do espiritismo? Isso aqui é uma salinha de escola. O que nós aprendemos na escola é para utilizar fora da escola, não é isso? Nós não moramos na escola a vida inteira, é um período. O que nós estamos multiplicando com a matemática espiritual que estamos aprendendo aqui? Com a física espiritual que nós estamos aprendendo aqui? Com a religião espiritual que nós estamos aprendendo aqui? Será que eu chego em casa e coloco... Nossa Senhora, a biblioteca é maravilhosa. Livro dos Espíritos, todos os livros da codificação de Kardec. Só que eu não consigo espalhar um ato de perdão quando a minha esposa ou meu marido me ofende. Quando o meu chefe me dá aquela cutucada, eu não consigo dar uma prece para ele. Nossa Senhora, ele está desequilibrado, né, hoje. O que nós temos feito da doutrina espírita? Multiplicando amor e bênçãos para nós. Para nós, para mim. O que nós temos feito? Por que nós temos enterrado os nossos talentos? Por quê? Nos diz Jesus. Por conta do medo. O servo fala assim, e tendo medo, eu enterrei o meu talento. Teve medo. Nós não temos a noção dessa matriz mental chamada medo que nos impede de fazer as coisas, que já estão na nossa mão.
Nos diz Emmanuel, no capítulo 8, Vida e Posse, do livro Palavras de Vida Eterna, que muitos senhoreiam os vastos campos de terra, mas não utiliza para nada. Está lá crescendo mato. Não tem uma pessoa usufruindo da terra que ele tem. Muitos acumulam ouro, mas sem proveito nenhum. Não utiliza para nada. O ouro que tem nas mãos, o filho que tem nas mãos, a alegria de viver que ela já desenvolveu e ela não espalha essa alegria. Outros retêm grandes arcas de pão. Muitas das vezes ele é dono de uma padaria, ele é dono de um restaurante. De vez em quando o lanche dele sempre sobra e ele sempre está jogando no lixo o lanche. E não multiplicam seus talentos. E aí Jesus nos traz, e tendo medo, o servo enterrou o talento. Por conta do medo. Livro Fonte Viva, questão 132. Emmanuel nos fala assim, a gente para na vida pelo medo. Medo de trabalhar. Primeiro medo que Emmanuel nos fala. Medo de trabalhar. Tá, eu quero ser rico, mas eu não quero trabalhar. Tem medo. Porque o trabalho gera uma carga, não é? O trabalho gera tempo, gera esforço, chateação, tem que conviver com gente diferente. E aí eu tenho medo disso, eu não quero. Eu quero só o talento, mas a carga eu não quero. E aí eu não vou trabalhar porque eu tenho medo de trabalhar. Medo de desapontar. Muitos não fazem o projeto da vida dele. Muitos não colocam o amor dele na família porque tem medo de desapontar. Não, eu vou desapontar. Então, eu não vou fazer aquela visitinha, não. Ele está doente, mas não vou. Talvez ele não goste, né? Ele fica desapontado. E pelo medo de desapontar os outros, eu não faço o que eu tenho que fazer aqui. E é exatamente o que eu tenho que fazer aqui que vai me gerar abundância em minha vida de alegria, de paz, de felicidade. Emmanuel nos traz outro medo. Medo da incompreensão. Não, eu não vou fazer a tarefa lá no centro porque eles não vão me compreender. Não, eu não vou fazer a palestra porque tem gente que não vai te compreender. Não, eu não vou amar o meu irmão, perdoar, porque talvez ele não me compreenda. Porque eu fiz errado com ele, aí eu não peço perdão para não ser incompreendido. E o medo nos para na abundância da vida. Medo da dor. Medo da dor. E aí eu vou tentar construir uma família. Tenho capacidade de construir uma família. E fico com medo da dor. Porque aguentar marido chato dói. Aguentar mulher chata dói. Aguentar desequilíbrio dos outros dentro da nossa casa dói mesmo. Dói mesmo. Para você sustentar um talento de uma família, dói. E pelo medo da dor, nós não alcançamos a nossa própria felicidade. Corrigir um filho. Hoje as famílias às vezes desequilibram nesse ponto que às vezes a mãe fala, mas ele fica nervoso, eu não vou corrigir não, com medo da dor, porque dói quando você fala um filho, às vezes você precisa dar uma sentada nele. E isso está deixando a vida dos pais sem corrigir eles na hora certa. E os filhos estão sendo isso aí que a gente está vendo. Às vezes é suicidando. Exato. Não ouviu a palavra não. Não ouviu a palavra não. Eu ouvi um caso, esses dias, de uma senhora em Belo Horizonte, que alguém, né, numa dessas visitas, encontrou ela num quartinho bem pequenininho e já fazia tempo que ela não recebia visita, estava já num estado difícil que ela já não conseguia se mover. E aí todo mundo falou, nossa, mas né, não tem um parente, não tem ajuda, né? O governo esqueceu, a casa espírita esqueceu, todo mundo está lá. Até que alguém que conhecia já essa pessoa de antes falou, olha, ela nunca deixou que eu entrasse na casa dela. Enquanto tinha, né, condições, porque quando ela era jovem nem empregada ela aceitava ter, para que a empregada não visse que ela tinha dentro de casa. Então ela não recebia visita para que ninguém visse aquilo que ela tinha e não quisesse. É medo. Medo. E aí, parado nesse medo, a gente fica parado agora e não vê que a consequência é muito grande. Exato. Porque a gente talvez não tivesse tido consciência de que precisar de alguém, né? Ainda que fosse uma pessoa. Porque a gente vai precisar. Sempre precisa. Exatamente. E o medo parou ela. E aí enterrou o talento e Jesus fala,
Vai ter trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. Nós vamos colher aquilo que nós enterramos, não multiplicamos. Então, nos traz algumas reflexões finais. É natural de ter medo de escassez? É natural, não é? Mas nunca deixe esse medo te parar com o que você tem que fazer na vida. Pessoas têm milhões de reais no banco, mas no fundinho fala assim, não, eu vou guardar, mas que um dia vai acabar. A gente não tem esse medo. Não, está tudo muito bem, uma hora você fala assim, não, mas esse trem vai acabar um dia, eu vou continuar guardando aqui. Não deixe esse medo paralisar você. Na multiplicação dos teus talentos. Que Deus já nos sustenta. Já nos sustenta. Nunca deixe o seu medo de não ser compreendido parar os teus projetos pessoais, profissionais e espirituais. Tudo que nós formos fazer, nós seremos incompreendidos. Principalmente pelos familiares. Principalmente com quem está perto de nós. Então, você quer fazer uma tarefa espírita, o familiar fala assim, não vai fazer. Mas você é feliz fazendo a tarefa espírita. Você se sente realizado e você vê que seu propósito, e quando você faz, você se expande em alegria. Mas se você tiver medo de não ser compreendido, você fica em casa, triste e depressivo. E aí você tem um projeto profissional para fazer. Muitas pessoas vão falar assim, olha, se eu fosse você, porque para falar se eu fosse você, todo mundo fala, mas vai lá e faz. Ninguém quer fazer. E você está disposto a fazer? Faça. Se o teu coração está te pedindo para fazer, faça. Não espere ser compreendido. Faça. Desenvolva o teu talento. Pega o que está na sua mão e faça. Mas tenha certeza. E lembre de Jesus. Ninguém compreendeu Jesus. Ninguém. Imagine Jesus com medo de não ser compreendido. Ele não ia nem encarnar. Porque ninguém compreendeu. Nem os apóstolos. Naquele momento eles compreenderam. E nós não estaríamos aqui. Medo de sofrer. Qual de nós gosta de sofrer? Impossível. Só que o mundo nos traz uma ideia fictícia do sofrimento. Você não é feliz se você sofre. Você só é feliz sendo bonito, rico e famoso, não é isso? Mas o sofrimento, a dor, é natural do processo da distribuição dos talentos. Da evolução na alegria, na felicidade, no trabalho, requer dor. Deus tem um projeto para você. Qual que é o meu projeto? Pedro. Eu não sou esse projeto. Eu não sou o Pedro, eu não sou a minha bibliografia. Eu não sou a minha biografia. Deus tem um projeto para você, Joana, Cida, João, Tomás. Isso é um projeto que Deus tem para você, um talento. E nesse processo vai ter dor mesmo. O que nós estamos fazendo desse projeto? Porque nós não somos essa historinha que nossa mãe contou que quando a gente nasceu. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos de Deus. Irmãos em jornada. Tem representantes na nossa casa. E aí uns chegaram primeiro, outros depois, cada um com a sua tarefa. Qual que é a nossa tarefa? Será que nós estamos parando por medo de sofrer? Mas pergunta para uma mãe, para ela ter um filho educado, ela tem que sofrer? Não tem jeito. Para você ser um bom profissional, quantas horas você teve que estudar para ser engenheira? Quanta lágrima? Só que o mundo quer uma felicidade artificial. É tudo fácil. E quando não é fácil, eu saio da vida, eu me suicido. Porque se não for fácil, não é legal, eu não sou feliz. Nunca deixe o seu medo de sofrer parar a multiplicação do amor que está na sua mão, em benefício dos seus familiares, em benefício do seu coração. Sempre que tiver medo, vire a página. A nossa mente tem uma capacidade de criar impressionante. E vem um monte de pensamento. Olha, ai meu Deus, nós não estamos falando aqui, gente, de fazer tudo a qualquer coisa, a qualquer preço, sem medo. Prudência, sim. Medo, não. Irresponsabilidade, não. Responsabilidade, sim. Nosso coração sabe. Se não sabe, precisa autoconhecimento. Porque o autoconhecimento você vai descobrir onde que eu quero ser feliz. Onde que eu me sinto feliz. Onde que me dá prazer de multiplicar o que eu tenho.
Autoconhecimento. E aí a nossa mente fala assim, não, tenha medo. As pessoas não saem de casa porque têm medo de viver, medo da vida. Olha que incrível. A vida é nossa, o mundo é nosso, nós nunca morreremos. E a pessoa não sai de casa com medo de morrer, com medo da própria vida. E ela não ama o filho porque talvez o filho fique incompreendido, e ela não ama o trabalho porque talvez as pessoas, e ela tem medo de viver. Medo da vida. Sua mente vai te testar. E uma hora você vai falar assim, nossa Senhora, eu queria tanto fazer isso, mas nem... Vire a chave. Confiança. Porque o servo que multiplicou era o servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, recebe muito. Então, meu amigo, Deus tem um projeto para você. Qual que é ele? Você já sabe qual que é o projeto que Deus tem para você? Confia em você. Eu preciso confiar em mim para eu desempenhar o que eu tenho que desempenhar aqui. Porque se eu não confiar em mim mesmo, eu sucumbo no medo. Porque quanto mais confiança, menos medo. Quando você tem um amigo que você não confia, como é que é a relação? Cheia de medo, não é? Você não confia na pessoa e você fica todo melindroso. Mas e quando você confia na pessoa, como é que é a relação? Maravilhosa. Maravilhosa. Confie em você mesmo. Confie em Deus e confie na vida. Pegue o que tem na sua mão e vá em frente. Porque todos nós temos a total capacidade de sermos felizes naquilo que a gente gosta de fazer e muitas das vezes que não gosta, mas tem que fazer, né? Porque faz parte da vida. Que Jesus nos dê essa força. Muito obrigado.